Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre equações polinomiais, tá? Uma equação polinomial é aquela em que eu tenho vários termos, tá? Em que eu tenho uma incógnita. O que é incógnita? Incógnita é a letra que eu estou usando para representar um valor desconhecido, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho x² mais 2x menos 1 igual a zero. Tá? Para ser uma equação, eu sempre tenho que ter esse igual a alguma coisa, tá? Não necessariamente zero, mas tem que ser igual a alguma coisa, tá? Se eu não tenho esse igual, eu falo que ela é uma expressão. Se eu tenho esse igual a alguma outra coisa, ela vira uma equação, tá? Essa é a diferença de expressão para equação, é o sinalzinho de igual. Certo? Então, aqui eu tenho uma equação, tá? Polinomial, por quê? Porque eu tenho vários termos separados pelos sinaizinhos de mais e de menos, certo? Então, isso aqui é uma equação polinomial, em que a minha incógnita, que representa meu valor desconhecido, é o x, nesse caso, certo? Aqui embaixo eu tenho uma outra equação polinomial, tá? 3y³ menos 10 igual a 4/7 de y à quinta mais y. Nesse caso, a minha incógnita, ou seja, a letra que representa meu valor desconhecido, é o y, tá? Então, eu posso usar a letra que eu quiser para representar o valor desconhecido que eu quero, tá? Para cada valor diferente, eu uso uma letra diferente. No caso aqui, esse x é um valor só, então eu uso sempre o mesmo valor. No caso, a mesma letra. No caso aqui, é só um valor, então eu uso sempre y. Se eu tivesse dois valores diferentes na mesma equação, eu usaria duas letras diferentes, certo? E aí a gente tem também o que a gente chama de grau da equação. O que é o grau? É a maior potência que a minha incógnita apresenta na minha equação, tá? Por exemplo, aqui nesse primeiro caso, eu tenho x² mais 2x. Nesse caso aqui, ó, em que o x não tem potência, a potência escondida é o 1, tá? Então, qual vai ser o grau aqui nesse caso? Vai ser a maior potência que o x vai apresentar. Então, eu tenho a potência 1 e eu tenho a potência 2. Então, aqui a maior é a 2. Então, eu falo que é uma equação de grau 2, ou uma equação de segundo grau, tá? No caso aqui de baixo, ó, vamos ver qual vai ser o grau que ela vai apresentar aqui. Eu tenho aqui uma potência 3, aqui eu tenho uma potência 5, e nesse caso aqui, que o y não apresenta ninguém, também é o 1 que está escondido. Qual é a maior potência? É o 5, não é? Então, aqui eu falo que ela tem grau 5, ou quinto grau. Tanto faz também, tá bom? Então, seguindo em frente, raízes da equação, ou solução da minha equação, que é a mesma coisa. Então, vamos ver o exemplo aqui. Verifique se os números dados são soluções de cada equação. Então, suponha que eu tenho essa equação aqui, ó, 2x² menos 4x menos 16 igual a 0. Eu quero saber se o x igual a 0 é solução dessa equação. Ou seja, se o 0 é uma raiz dessa solução, dessa equação, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ele está falando que meu x é igual a 0, ok? Então, no lugar do x, eu vou colocar 0, vou substituir o x por 0 e ver o que vai acontecer. Então, aqui, ó, é 2 vezes x², então, 2 vezes 0 elevado ao quadrado, porque ele está falando que meu x é 0, menos, aqui é 4 vezes x, 4 vezes 0, menos 16. Isso tudo tem que ser igual a 0, que ele está me falando aqui, tá?
Então, nós vamos fazer primeiro as potências. Então, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que vai dar 0. Então, 2 vezes 0, menos 4 vezes 0, menos 16. Tudo isso tem que dar 0. Multiplicação agora. Ó. Tenho duas multiplicações. 2 vezes 0, qualquer número vezes 0 é sempre 0. Menos, copia aqui, 4 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Menos o 16 tem que dar 0. Vamos fazer essa conta aqui agora. O que vai acontecer? 0 menos 0 é 0. Menos 16, isso tudo vai dar menos 16. Isso aqui tem que ser igual a 0. O que aconteceu? Eu cheguei numa situação que ele está me falando que menos 16 é igual a 0. Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é mentira, né? Então, eu cheguei numa igualdade que ela é falsa. Se eu chegar numa igualdade que é falsa, eu concluo que o x igual a 0 não é solução, tá? Por quê? Porque eu cheguei numa igualdade que é falsa. Menos 16 não é igual a 0. Ok? Então, o x igual a 0 não é solução, tá? Agora, vamos ver esse outro caso aqui, em que eu tenho a mesma equação, tá? 2x ao quadrado menos 4x menos 16 igual a 0. Só que agora eu quero testar o x igual a menos 2. Eu quero saber se o menos 2 é raiz dessa equação, tá? Então, vamos testar. Vou fazer a mesma coisa, só que agora no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Cuidado, porque esse cara é negativo, então eu tenho que usar os parênteses, tá? Então, toda vez que eu tiver um número negativo, eu tenho que usar os parênteses na hora de substituir o x aqui, ó, por menos 2. Então, aqui é vezes, então, 2 vezes, no lugar do x, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Aí eu tenho, ó, na equação, menos 4, aqui também é vezes, então, no lugar do x, menos 2, entre parênteses, menos 16. Isso tudo ele falou que tem que ser igual a 0. Aí nós vamos fazer as contas do mesmo jeito que fizemos por o 0 e verificar se eu vou chegar de novo numa igualdade falsa ou verdadeira. Então, primeiro as potências, então eu tenho aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Então, é 2 vezes menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Tá? Copie todo o resto aqui, ó. Isso aqui tem que ser 0. Agora eu vou na multiplicação. Tem uma multiplicação aqui e uma multiplicação aqui. 2 vezes 4, 8. Menos 4 vezes menos 2, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. Menos 16 tem que dar 0. Agora eu vou juntar tudo isso aqui, ó. 8 mais 8, 16. 16 menos 16 dá 0. Ou seja, eu cheguei numa situação em que 0 é igual a 0. Isso é verdadeiro. Ou seja, eu cheguei numa igualdade verdadeira. Ou seja, x igual a menos 2 é solução. Ou seja, ele é raiz da minha equação. Tá bom? Então, é assim que a gente verifica se eu tenho uma solução ou não da minha equação. Tudo bem? Bom, agora vamos falar especificamente das equações do segundo grau. A equação do segundo grau é aquela em que a gente vai ter o maior expoente como o x ao quadrado, certo? Então, ela vai ser escrita dessa forma, ax quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? E eu vou chamar de x1 e x2 as raízes.
tá? Então, uma equação de segundo grau vai ter sempre duas raízes, dois valores para x. Detalhe, a gente vai ter que descobrir quem é esse A, quem é esse B e quem é esse C. Só que sempre quando eu olho para a minha equação, eu descubro. Por quê? Porque o A vai ser sempre o númerozinho que está antes do x ao quadrado. O B, sempre o númerozinho que está antes do x. E o C, sempre o númerozinho que está sozinho. Tá bom? E aí, a gente tem duas formas de resolver uma equação de segundo grau. A primeira delas é a soma e produto, que é a que nós vamos ver agora. Tá? De que forma? Primeira coisa, a soma das raízes, ou seja, x1 e x2, vai ser sempre igual a menos b. Professora, mas quem é esse cara, esse b? O b é esse cara aqui, ó, quem está na frente do x, ok? E o produto das raízes, que é o x1 vezes o x2, vai ser sempre igual a c. Quem é do c mesmo? Esse cara que vai estar sozinho aqui na minha equação, tá? E aí, como é que eu vou fazer para descobrir quem são as raízes da minha equação? Usando esse processo da soma e produto. Então, vamos pegar essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Tá bom? Essa é a minha equação. E eu vou tentar achar as raízes, o x1 e o x2, usando esse processo da soma e do produto. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou tentar descobrir quem é o Azinho, quem é o B e quem é o C dessa equação. Tá? Só de olhar para a equação. Lembra que eu falei? O A é sempre o númerozinho que está antes do x ao quadrado. Quem está antes do x ao quadrado? Ó, meu x ao quadrado está aqui. Antes dele tem alguém? Ah, professora, não tem. Antes dele não tem número nenhum. Então, quem está escondido aqui é o 1. Então, quer dizer que meu A é 1. Lembrando, é somente o número, sem o x, tá? Só o número 1. O B, eu falei que é sempre o número que está antes do x. Ah, meu x está aqui. Então, antes dele, quem que está? Menos 8. O sinal vai junto, tá? É o número e o sinal dele. Então, é menos 8. O C é sempre o número que está sozinho. Quem está sozinho aqui? O 15. Então, o C vale 15. Tá bom? Então, agora, nós vamos tentar descobrir quem é a soma e quem é o produto. O que nós falamos sobre a soma e sobre o produto? A soma era menos b. Se meu b é menos 8, vai ser menos 8. Menos com menos fica mais. Então, minha soma dá 8. Ok? E o produto era mais C. Então, quem é o C? 15. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tentar descobrir dois números que somados dê 8 e que multiplicados dê 15. Então, vamos pensar um pouco. Quem vezes quem dá 8? Ah, professora, é fácil. 1 vezes 8. Beleza, 1 vezes 8 dá 8. Desculpa. Eu tenho que começar a pensar que número, quem mais quem dá 8. Não é isso? Que número mais que outro número vai dar 8? É isso que eu tenho que pensar aqui. E aqui embaixo, que número vezes que número vai dar 15? É isso que eu tenho que descobrir aqui, ó. Tá? Só que o mesmo número que eu coloco em cima, eu tenho que colocar embaixo. Tá bom? Então, vamos começar a pensar um pouco. Que número mais que número dá 8? Um número mais o outro. Professora, 4 mais 4. 4 mais 4 dá 8. Beleza? Só que a hora que eu for preencher aqui, ó, 4 vezes 4 dá 15? Não, professora, 4 vezes 4 dá 16. Então, não pode ser o 4. Então, vamos apagar. Não pode ser o 4.
Então, se o 4 não pode, vamos pensar em mais alguém. 1 e 7. 1 mais 7 dá 8. Beleza? Mas se eu fizer 1 vezes 7, vai dar 15? Não, 1 vezes 7 dá 7. Então, não pode ser o 1 e o 7. Então, vamos lá. Pense em outra opção. O 1 e o 7 não pode. Ah, quem mais que pode dar 8? Ah, o 2 e o 6. 2 mais 6 dá 8. Beleza, 2 mais 6 dá 8. Mas 2 vezes 6 dá 15? Não, professora, 2 vezes 6 dá 12. Então, também não pode. Ai, quem que é esse cara, hein, gente? Ai, vamos pensar em mais uma opção. 3 e 5. 3 mais 5 dá 8. Beleza, 3 mais 5 dá 8. E 3 vezes 5 dá 15? Ah, 3 vezes 5 dá 15. Muito bem. Então, eu achei dois números que somados dê 8 e multiplicados dê 15? Achei. Então, quem é o x1 e o x2? É o 3 e o 5. Então, essas são as raízes da minha equação, dessa equação. O 3 e o 5, tá bom? E aqui, ó, nesse segundo caso. X² mais menos 6x mais 8. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, vamos começar aí achando o A, o B e o C. Quem é o A? O número que está junto com o x ao quadrado. Não tem ninguém. Quem está escondido, professora? Ah, se não tem ninguém, o número que está escondido aqui na frente é o 1. Então, o A vale 1. Certo. O B é o número que está na frente do x. Quem é? Menos 6. O C é quem está sozinho. 8. Tá? Então, vamos fazer a soma e o produto agora. A soma é menos B. Então, é menos o meu B, que é menos 6. Então, toda vez que for negativo, põe entre parênteses. Menos com menos, mais. Minha soma é 6. Tá? Meu produto é C. Quem é o C? 8. Então, vamos lá. Vamos pensar agora. Eu tenho que achar dois números, que a hora que eu somo, dá 6. E achar dois números, que a hora que eu faço vezes, deu 8. Vamos pensar, então. Quem mais quem dá 6? 3 mais 3. Beleza, 3 mais 3 dá 6. E 3 vezes 3 dá 8? Não, não dá. 3 vezes 3 dá 9. Então, pode ser o 3? Não, não pode ser o 3. Tá? E aí, vamos ter que partir para outra opção. Que número mais que número dá 6? Ah, pode ser o 2 e o 4. Pode ser o 2 e o 4. 2 mais 4 dá 6. E 2 vezes 4 dá 8? Ah, 2 vezes 4 dá 8. Então, beleza, eu achei que dois números que são somados dê 6 e multiplicados dê 8. Então, eu achei quem é o x1 e quem é o x2? Achei. É o 2 e o 4. Então, eu achei a solução da minha equação. Tá bom? Então, é assim que funciona soma e produto. Agora, tem outro método, tá? Que é chamado método de Bhaskara, tá? Que ele não é um método tão lúdico quanto esse da soma e do produto. Ele é um método mais algébrico, tá? Mais numérico. Ele dá um pouco mais de trabalho, mas a gente chega ao resultado sem ter que pensar, né? Lá a gente tinha mais que pensar do que fazer conta. Aqui não, aqui a gente vai só substituindo e fazendo as operações e a gente chega direto no resultado. No que ele consiste? Ele consiste em duas etapas. A primeira etapa é calcular o delta, tá? Que a gente chama de discriminante, usando essa fórmula aqui. Esse triângulo aqui, ó, é uma letra grega chamada de delta. A fórmula desse delta, b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Calculou esse delta, a gente vai para a segunda etapa, que é calcular o x propriamente dito, em que a gente usa a fórmula menos b
mais ou menos a raiz do delta que a gente calculou lá na primeira etapa. Tudo isso sobre 2 vezes a, tá? Então, vamos ver como isso funciona. Eu quero encontrar a raiz dessa equação. Menos x² mais 7x menos 10 igual a 0. Primeira coisa, eu continuo tendo que achar o A, o B e o C, porque eu dependo deles aqui, tá vendo? Então, vamos lá. O A é quem está junto com o x². Ah, professora, mas só tem um sinal de menos aqui. Tudo bem, quer dizer que o 1 que está aqui é negativo, tá? O B, quem está com o x, agora ele é o 7, positivo. E o C, quem está sozinho, no caso, agora ele é menos 10. Aí eu vou usar meu delta lá, ó. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir o A, o B e o C na fórmula. Quem é o delta? B ao quadrado. Meu B é 7. Então, 7 ao quadrado menos 4 vezes. Ó, meu A é negativo, então eu vou pôr ele entre parênteses. Vezes menos 1. Meu C também é negativo, então eu vou pôr ele entre parênteses. Vezes menos 10. E aí eu vou fazer as operações. Então, delta igual. Potência, ó. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49. E vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Menos com menos mais, com o outro menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. E aí, eu faço 49 menos 40, que vai dar 9. Achei meu delta. Meu delta vale 9. Guardo ele aqui por enquanto. Aí eu vou para a minha segunda etapa, que é o x. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, vamos substituir. Quem é esse x? Menos, copio, o meu b, que é 7. Mais ou menos a raiz de quem? Do delta. Ah, quanto deu delta mesmo? Tá aqui, ó. 9. Sobre 2 vezes o meu a, que é menos 1. Então, o negativo põe entre parênteses. Vamos lá. O que eu tenho que calcular agora? Ó, essa raiz quadrada aqui, ó. E essa multiplicação aqui, ó. Tá? Então, x igual menos 7, copio, mais ou menos raiz de 9. Que número vezes ele mesmo dá 9? É o 3. Tá? Calculei a raiz, ela some, fica só um número. 2 vezes menos 1. Lembra que esse 2 é positivo, então mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que abrir esse mais e menos. Esse mais e menos significa que eu vou usar uma conta com mais e outra conta com menos. Então, eu vou abrir. Vou fazer isso aqui, ó. Vai ter o x1 aqui e o x2 aqui. Uma com mais e outra com menos. Então, eu vou copiar aqui, ó, menos 7 mais 3 sobre menos 2. E a outra com menos 7 menos 3 sobre 2. Menos 2, né? Então, aqui, uma eu usei o sinal de mais e a outra eu usei o sinal de menos. Eu só dividi esse mais e menos, tá? Separei eles. Então, o que eu vou fazer? Menos 7 mais 3. Então, eu devo 7, pago 3. Continuo devendo 4. Sobre menos 2. Aqui é uma divisão. Menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 2, 2. Tá aqui, ó. Uma raiz eu já achei. É 2. A outra vai sair aqui de baixo, ó. Menos 7 menos 3 quer dizer que eu estou devendo menos 7 para uma pessoa e menos 3 para outra. Então, quer dizer que eu continuo devendo quem? 7 com 3, 10. Sobre menos 2. Menos 10 dividido por menos 2, menos com menos mais, 10 por 2, 5. Tá aqui, ó. A outra raiz tá aqui. Então, quer dizer que as minhas raízes, nesse caso, são o 2 e o 5. Tá? Esses são os valores de x1 e x2, 2 e o 5. Tá bom? Fazendo mais um exemplo aqui, ó, eu posso ter essa equação aqui, ó.
x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Tá? Então, vamos lá. Quem é o A? Ah, professora, não tem ninguém na frente do x. Então, é o 1 que está escondido. O B. Ah, é o 8 que está na frente do x. E o C, o 16 que está sozinho. Então, vamos lá. Ah, qual era a fórmula do delta mesmo? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só voltar lá em cima que vocês acham. Com o tempo a gente decora. Substituindo, B quadrado. B é 8, menos 4 vezes o meu A, que é 1, vezes o meu C, que é 16. Então, ó, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Aqui, menos com menos, com outro mais, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 16, também dá 64. Então, aqui o delta, 64 tira 64, 0. Guarda o delta igual a 0 aqui um pouquinho. Fórmula do x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Isso aqui a gente guarda também com o uso. Menos o meu b, que é 8, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, a gente acabou de calcular, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, vamos lá. Menos 8, mais ou menos. Ai, professora, e agora? Qual que é a raiz de 0? Que número vezes ele mesmo dá 0? 0 vezes 0, né? Então, raiz de 0 é 0. E 2 vezes 1 é 2. Está na hora da gente abrir. x1 e x2. Então, vai ficar menos 8 mais 0 sobre 2. Menos 8 menos 0 sobre 2. Menos 8 mais 0 continua menos 8. Sobre 2, ó, menos com mais dá menos, 8 dividido por 2, 4. Essa é uma raiz, 4. Menos 8 menos 0, continua menos 4. Sobre 2, menos com mais menos, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2. Tá errado isso aqui, né, gente? Eita, já tô dando resposta. Menos 8 menos 0 continua menos 8. Isso aqui dividido por 2. Menos com mais menos, 8 dividido por 2, 4. Agora tá certo. Menos 4 também. Agora, deu menos 4 e menos 4. Por que o resultado deu igual aqui? Porque eu cheguei numa situação em que eu tinha que somar 0 e subtrair 0. Somar 0 e subtrair 0 do menos 8 vai dar a mesma coisa, tá? Isso vai acontecer toda vez que o delta for igual a 0. Os resultados aqui, ó, vão ser iguais, tá bom? Então, o que a gente tinha para falar na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.